eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro nesta semana determina mudanças nas regras do ProUni, o programa Universidade para Todos. As mudanças foram publicadas hoje no Diário Oficial da União, amplia o acesso de alunos de escolas privadas ao programa. A partir de agora, estudantes do ensino médio que foram pagantes ou bolsistas parciais passam a ter acesso ao benefício. Até então, o ProUni era apenas para estudantes que cursaram o ensino médio na rede pública ou que tiveram bolsa integral em instituições privadas. Em nota, o Palácio do Planalto afirma que as novas regras melhoram as políticas de inclusão no ensino superior. Ao justificar as alterações, o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Wagner Vilas Boas, afirmou que um dos objetivos é incluir no programa famílias que perderam renda durante a pandemia de Covid-19. Nós tivemos aí uma pandemia que se arrasta praticamente por 2 anos. Nós temos um número grande de evasão no ensino superior. Nós temos vagas ociosas e nós temos alunos que têm interesse de entrar no ensino público. Nós poderíamos ter feito, por exemplo, um projeto de lei, encaminhar para o Congresso e termos a resposta desse debate daqui a 6 meses. Você acha que um estudante que termina o seu ensino médio, que não tem condição de pagar, que não entrou na escola pública, mas eles têm os pré-requisitos, que é baixa renda, para entrar no ProUni e ele ser privado disso? Então, o governo tomou a decisão de fazer uma medida provisória pela questão da urgência que nós temos, e os dados que nós tivemos do fechamento da pandemia, eles foram divulgados agora. Por exemplo, os dados do Censo do Ensino Superior de 2020 serão divulgados apenas em fevereiro. Então, os dados que nós temos nos levam a crer, com bastante segurança, que é uma medida efetiva e que ela já vai colocar de imediato, a partir agora do mês de janeiro, quando nós abrirmos o edital do ProUni, essas vagas à disposição dessa população. O governo afirma que as mudanças não alteram a faixa de renda das pessoas que poderão solicitar o acesso ao ProUni e que a nova medida provisória deve contribuir para que haja um avanço na meta de inclusão no ensino superior. O que nós precisamos deixar claro para todos que estão nos assistindo é que o objetivo principal do ProUni é atender justamente essa população mais pobre, a população de baixa renda. E isso não foi alterado. O ProUni ele visa atender com bolsas de 100% os estudantes que têm renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo. E com bolsa de 50% os estudantes que têm renda familiar per capita de até 3 salários mínimos. Isso não foi alterado. Portanto, o ProUni continua e continuará beneficiando a população mais pobre. Não houve alteração nesse ponto. Por que nós adotamos uma medida provisória? Porque fizemos a avaliação do número de vagas que têm sido colocados nos últimos 15 anos à disposição da população e não têm sido preenchidas. Se nós verificarmos nos últimos 12 anos, o percentual de vagas disponibilizadas à população e não preenchidas e não ocupadas é de 38%. Só nos últimos 2 anos, que são os anos que envolveu a pandemia, nós tivemos em 2020 250 mil vagas que não foram ocupadas. E agora, em 2021, nós tivemos 180 mil vagas não ocupadas. Portanto, se nós temos vagas não ocupadas, se a população de escola pública e 100% de bolsa estão tendo acesso, por que eu não posso atender a população mais pobre que não é oriunda de escola pública? O secretário do Ministério da Educação também negou que as mudanças no ProUni possam ter um impacto negativo no número de vagas destinadas a negros, indígenas e pessoas com deficiência. E nós sabemos que a maior parte dos estudantes oriundos do ProUni, que estão no ProUni, 58% se enquadra na população preto, pardos, indígenas e outras populações relacionadas à cota. Eu não acho que vai diminuir, vai aumentar muito. Se nós verificarmos, por exemplo, alunos, os dados do censo, os dados do ENAD mostram que alunos, por exemplo, do ensino noturno do setor privado são prioritariamente alunos negros, pessoas de baixa renda e que precisam trabalhar de dia para estudar de noite e pagar os seus estudos. Uma vez que esse aluno possa ter acesso ao ProUni, a nossa expectativa, e eu não tenho dúvida disso, nós vamos ter um aumento quantitativo dessa população no ProUni. Sobre essas mudanças, conversamos com José Roberto Kovac. Ele é presidente da Associação Brasileira de Direito Educacional e sócio fundador da Universidade Solidária.
Kovac, um prazer lhe receber aqui no Item Mais. Bem-vindo. Eu que agradeço o convite formulado por vocês. Kovac, para começarmos nossa conversa, seria muito importante você destacar para a gente o que muda a partir de agora no ProUni. Perfeito. Carol, sempre é bom dar uma contextualizada muito brevemente em relação ao ProUni, né? O ProUni foi criado em 2005, um programa extremamente exitoso, que tinha uma necessidade muito grande de inclusão social, considerando que vários alunos de escolas públicas e alunos de escolas privadas não teriam como ter acesso às universidades públicas, né, pelas restrições de vagas e tudo mais, né? Então, as regras que foram criadas em 2005, basicamente, elas criavam alguns pontos aqui para fazer registro. O primeiro deles é que necessariamente o aluno só poderia ingressar e solicitar o ProUni se ele tivesse estudado integralmente numa escola pública. Então, esse era o primeiro requisito. O segundo requisito era a necessidade de ele também estudar numa escola privada em que fosse integralmente gratuito. E a origem, na verdade, era só a escola pública. Mas não era justo que um aluno que estudasse numa escola privada, que tivesse 450 pontos no Enem, que é um critério, e tivesse renda per capita de 1,5 salário mínimo, renda per capita familiar, né, para ter 100% de bolsa, ou 50% de bolsa e tivesse uma renda per capita de 3 salários mínimos, só esses teriam direito naquela oportunidade, certo? Então, o que ocorre? O próprio governo, naquela oportunidade, entendeu que não era só a escola pública, mas todos os alunos que fossem de escola privada e tivessem com 100% de gratuidade, ele teria direito. Agora, o que nós estamos vivendo? Nós vivenciamos uma pandemia, uma dificuldade enorme de natureza econômica e que há tempos que vem se discutindo já a necessidade de flexibilizar a condição do aluno também ingressar no ProUni. Então, o que ela trouxe? A possibilidade do estudante que estudou, ainda que parcialmente, no ensino médio, em escola da rede pública e parcialmente em instituições privadas, na condição de bolsista integral, também possa ter acesso. Então, essa foi uma condição. Na época, ou era integralmente na educação pública ou integralmente na privada, desde que fosse exclusivamente de forma gratuita, né? Ao mesmo tempo, ele também criou a outra condição do aluno que também estudou ensino médio parcialmente em escola de rede pública e também em rede privada na condição de bolsista parcial, né? E, por último, aquele que estudou o ensino médio completo em escola privada na condição de bolsista parcial. O que acontece? Na verdade, agregou-se outros critérios possíveis, porque tem um dado que é concreto e que a gente precisa entender, né? O que acontece? Quando se criou a política pública importante do ProUni, preenchiam todas as vagas. Lembrando que para o acesso ao ProUni, há necessidade do aluno fazer o Enem. Só que, o que aconteceu? Nesses últimos anos, e esse Enem propriamente dito, foi o Enem com menor número de alunos participantes e com um número de abstenção muito grande. Então, hoje, nós temos uma ociosidade de vagas de 19% de bolsas integrais e 56,8% de bolsas parciais, isso em 2020, pelos dados do próprio MEC. E é interessante que na rede privada, 42,1% dos alunos têm renda familiar per capita até 1 salário mínimo. E também, se a gente comparar quantos alunos tem na escola pública e privada, nós temos 6 milhões e meio de alunos na rede pública e na privada apenas 930 mil. Só que o que está acontecendo? As vagas não estão sendo preenchidas. E se a gente examinar o que está acontecendo, principalmente desde 2014, mas que se agravou principalmente na pandemia, o que se agravou na pandemia? Mudou-se o status dos alunos. O aluno que estava na escola pública particular foi para a pública. E a renda per capita dele, que é o critério do ProUni, de 2,5 e 1,5 renda per capita, ele também está sendo atingido em relação a isso, né? O que demonstra, na minha visão, de que o Estado teria duas alternativas: deixar do jeito que estava e as vagas não serem preenchidas. Ou, por outro lado, criar uma política de flexibilização, Carol, para que se preencha essas vagas. Eu acho que qualquer norma jurídica, qualquer lei, ela tem que estar de acordo com a realidade social, porque se ela não estiver de acordo com a realidade social, ela não serve para nada.
Só para concluir, a importância de se colocar esse tema é de se levar ao Congresso para se ter o debate de um tema tão importante como a inclusão e ter um aperfeiçoamento que se julgar necessário. Mas o fato é o seguinte, eu entendo que precisa preencher as vagas que são ociosas, porque isso é um custo social muito grande não preencher essas vagas. Kovac, mas não há um consenso com relação a essas mudanças. Há quem defenda que elas vão ampliar as desigualdades educacionais, sociais do nosso país. Pelo que você nos relata, a sua visão é diferente. Ou estou enganada? Entendi errado. Eu concordaria se eventualmente nós estivéssemos num momento em que todas as vagas fossem preenchidas, que não precisaria criar edital para vagas remanescentes, como tem acontecido. Aí eu concordaria. Mas se nós temos um quantitativo de vagas que são oferecidas e elas não serem preenchidas, e o fato de um aluno, por exemplo, de ter estudado numa escola pública e simplesmente ter sido transferido para a privada e vice-versa, porque estudou parcialmente, ser punido, eu entendo que não. Agora, eu vejo o seguinte, que toda política pública ela tem que sofrer uma revisão. O ProUni teve pouquíssimas revisões 2005 para cá. Óbvio que se a gente examinar na pandemia o que aconteceu, por exemplo, vamos pegar aqui a questão do ensino remoto. Se não tivesse ensino remoto, todas as escolas estivessem fechadas. Qual seria o custo? Muito maior. Indiscutivelmente, né? Obviamente que essa lei, eu entendo assim, a medida provisória, ela tem que ser revista depois. O problema é que ela, na pandemia, não sofreu nenhuma revisão, ao contrário de tudo que aconteceu no país, em termos de revisão de natureza trabalhista, fiscal, de sanitário, tudo houve. O programa de inclusão social, ele demorou muito tempo. Claro que tem um fosso social por outra natureza, que não é isso simplesmente. Infelizmente, os alunos das escolas públicas, ao contrário das particulares que tinham toda a condição, muitos deles deixaram de estudar. Esse é um problema que precisa ser tratado com maior profundidade no Plano Nacional de Educação para recuperar esses alunos, para que eles possam voltar, retomar o ensino médio e concorrer com igualdade. Isso sim, né? Então, o que eu entendo que esse debate é necessário, mas, na minha visão, não é simplesmente falar assim, não, vamos deixar do jeito que está e não vamos preencher as vagas. Fica as vagas ociosas e tem outra coisa que eu acho que é importante. Foi retirada uma condição que, na verdade, Carol, não fazia nenhum sentido, que eram as bolsas de 25%. Bolsa de 25% não serve para ninguém, porque o aluno não tinha condição de pagar os 75%. Então, essa também foi uma correção importante, para que ou bolsa de 50% ou de 100%. Política social compensatória, ela tem que ser focada em quem mais precisa. Estamos fazendo isso, então? Nós estamos fazendo isso pelo seguinte, vamos encarar a condição do aluno sob o aspecto de ele ter uma renda per capita de 1,5 salário mínimo ou de 3 salário mínimo, e aí 50% ou 100%, e é um aluno que fez o Enem, que tem 450 pontos e que está numa condição econômica, vamos imaginar o seguinte, né? Em 2018, as famílias tinham uma condição econômica completamente diferente de hoje. Aí o aluno conclui o ensino médio esse ano, o ano passado, e a condição econômica dele é igualzinho dos demais, mas só pelo fato dele não ter estudado na escola pública integralmente e não ter estudado na escola particular integralmente, gratuitamente, esse aluno é prejudicado. E o que é pior, a vaga está lá e a sala de aula está vazia. A vaga dele não foi preenchida, né? E tem um escalonamento até chegar a essa condição. Então, eu entendo que essa política compensatória, ela satisfaz no momento que o país está vivendo, pela crise de natureza econômica e porque as vagas não são preenchidas na sua integralidade. Kovac, diante de tudo o que conversamos, queria trazer uma conclusão. Como facilitar o acesso dos alunos às universidades e diminuir as desigualdades de ensino no Brasil? Há uma realidade que, para mim, é inexorável. A pandemia, ela trouxe um fosso, sim, dos alunos das escolas públicas e das escolas particulares. Isso é uma realidade. Por quê? Porque enquanto a escola privada, o pai do aluno, primeiro que ele faz o acompanhamento do aluno, pode fazer o acompanhamento
do aluno no ensino remoto, né? Ao contrário da classe pobre da escola pública, que não pôde fazer porque tinha que trabalhar. E mesmo que tivesse desempregado, tem outros problemas que envolvem isso, questão de língua, questão de computador e tal. Eu acho que esse posto, ele necessariamente ele passa por algumas questões. Acho que a questão agora do 5G, ele é importante pelo seguinte, as escolas públicas precisam realmente ter toda a condição de acesso. Há necessidade, obviamente, para que esse posto diminua capacitação dos professores para atuar em relação às novas tecnologias e, evidentemente, Carol, que o mundo mudou. Hoje o professor dador de aula, como era antigamente, mudou da mesma forma que as áreas, por exemplo, tradicionais, falar, por exemplo, a área de saúde. Hoje tem telemedicina, teleorientação, teleconsulta, Então, a metodologia ativa para a área educacional ela é importantíssima e necessária para essa geração que vem. Mas, para isso, o Estado, o poder público, eu vejo que tem que ter uma revisão do Plano Nacional de Educação, porque ele não contempla toda essa condição, para que esses alunos das escolas públicas tenham todo o acesso à tecnologia, professores sejam capacitados e que possam concorrer em relação aos alunos da escola privada. E que quero dizer um depoimento, Carol, que é o seguinte, quando começou o ProUni, havia uma grande discussão se os alunos que fizeram o ProUni iriam bem depois nas universidades, nas faculdades do centro universitário. Afinal de contas, eles tinham uma renda per capita menor e tudo mais, e não aconteceu isso. Não aconteceu. Os alunos, pelo contrário, os prounistas, como se diz, ao concluir o curso, eles tinham avaliações no ENAD extremamente positivas, né? Até porque tem um filtro aí, viu, inicialmente, que é tirar 450 pontos do Enem. José Roberto Kovac, mais uma vez, obrigada por essa conversa e até uma próxima oportunidade, Kovac. Eu que agradeço e estou sempre à disposição de vocês. Um grande abraço. O ProUni foi criado em janeiro de 2005, no governo do presidente Lula, e contemplava estudantes que obtiveram a nota mínima do Exame Nacional do Ensino Médio e tinham renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. A nova medida provisória, que altera as regras do programa, entrou em vigor assim que foi publicada. Mas alguns pontos passarão a valer apenas a partir de 1º de julho de 2022, como a flexibilização nos critérios de bolsas para ingressar no programa. Falamos mais sobre ProUni e sobre educação no Brasil com o editor-chefe do CNN Educação, Rodrigo Maia, mais uma vez aqui conosco. Sempre um prazer. Maia, bem-vindo. Obrigado, Carol. Eu que agradeço estar aqui no E Tem Mais, um podcast de muito sucesso aqui da CNN. Obrigado pelo convite. Já gostamos aí dos elogios ao podcast, mas vamos ao que interessa. Mudanças do ProUni é o primeiro tópico que eu quero abordar com você. Já falamos sobre as mudanças anteriormente, mas claro, também quero a tua avaliação. Se há um desvio de finalidade do programa ou se é uma medida que se justifica. A medida do presidente Jair Bolsonaro, do governo federal, em que houve essa mudança de perspectiva do ProUni, que era exclusivo para alunos de escola pública ou para bolsistas de escolas particulares, em que você abre para as pessoas que podem estudar em escola particular, eu, não apenas na minha avaliação, mas conversei com muitos especialistas, educadores, professores, até alunos nesse sentido, e todo mundo enxerga da mesma forma, que é o seguinte: por mais que tenha se mantido, é importante a gente pontuar isso, Carol. Houve essa alteração da questão da escola pública versus escola privada, mas o critério financeiro ele foi mantido. Ou seja, famílias que têm per capita de 0 até 1,5 salário, pode pleitear até 100% de bolsa. De 1,5 até 3, pode pleitear aí 50% de bolsa. Então, esse critério financeiro ele é mantido. E é essa a justificativa do governo. Quer dizer, quando você mantém o critério financeiro, você continua dando acesso, por exemplo, aos mais pobres, aos mais vulneráveis. No entanto, quando você traz essa realidade para a escola particular, então assim, quem teve, por exemplo, a possibilidade de pagar, por exemplo, 300, 400, 500, às vezes 600 reais numa escola particular, por exemplo, também tem a possibilidade de despender esse mesmo valor, por exemplo, numa faculdade em que você tem mensalidades, inclusive cursos EAD, alguns, de 190, 200, 250, ou pensando em presenciais a partir de 300, 400, etc. Então, quando você tem uma atitude como essa, você realmente pega as pessoas mais pobres e você traz de novo uma desigualdade à tona. Porque, mas a gente está falando de renda per capita. Tudo bem, mas você tem uma grande massa
né? Ou seja, uma porcentagem muito maior de pessoas que ganham menos e vão ter menos vaga nesse sentido. E aí, como é que você faz para resolver isso? Aí o governo deu uma outra justificativa. Porque temos muitas vagas ociosas. Bom, se tem vagas ociosas, há outras políticas públicas que podem ser tomadas por ingresso desses estudantes na universidade. Então, veja, o desvio de finalidade é muito complicado eu avaliar e dizer para você, olha, houve desvio de finalidade, porque o critério socioeconômico foi mantido. Agora, com essa mudança de perspectiva, sem dúvida nenhuma que você não leva em consideração essa questão mais social e você aumenta a desigualdade, principalmente, Carol, nesses 2 últimos anos que a gente viveu a pandemia. Então vamos olhar para os números aqui do Brasil. Maia, Censo da Educação Básica 2020 revela que apenas 12,26% dos matriculados no ensino médio estão em escolas privadas. Maia, então, o que explica a atenção agora para esse percentual? Por que o governo está olhando para esses 12% que estão matriculados em escolas privadas no ensino médio? Olha, eu queria muito ter essa resposta do porquê que o governo está olhando. Eu queria muito, inclusive, ouvir do governo isso, porque realmente, quando você tem só 12% em comparação, fazendo uma matemática simplificada aqui, com 88% que estão dos alunos que estão na escola pública, não dá para você pensar em alguma política para 12%, sendo que você tem 88% do outro lado. É o que eu falei na resposta anterior. Não adianta você colocar apenas o critério socioeconômico, na medida que você tem uma questão social envolvida aí, como você acabou de trazer um número, colossal em relação à escola pública. E esses alunos de escola pública, Carol, só acrescentando uma informação ao nosso debate, esses alunos de escola pública, eles tiveram 2 anos de praticamente zero de conteúdo. E aí um dos critérios que o governo colocou também é a questão da meritocracia, ou seja, esses alunos de escola particular com os alunos de escola pública, na hora de pleitear uma bolsa, no ProUni, por exemplo, vai levar em conta também a nota do Enem. Poxa, Carol, se a gente vai levar em conta a nota do Enem, e aí você pega a disparidade absurda que a gente tem de escola particular e escola pública, e você coloca isso como um critério para obtenção de bolsa, alunos que tiveram zero conteúdo em praticamente 2 anos, e os outros alunos que tiveram condição de cursar, por exemplo, uma escola pela internet, com acesso com aulas síncronas, ao vivo com os professores, mais uma vez, o que acontece? Aumenta ainda mais a desigualdade, que já é grande, está ficando perto de um abismo, Carol. Ou seja, o debate tem que ser ainda maior, Maia, no que se refere ao acesso ao ensino superior. Qual que é hoje o destino desse jovem que sai do ensino médio e que está na escola pública? Ao sair, ele vai para o mercado de trabalho ou ele busca, de fato, uma vaga no ensino superior? Ele consegue isso? A sua pergunta é fantástica, eu vou te explicar por quê. Eu até falei muito isso na CNN nas últimas semanas, assim, a gente tem 2 perspectivas para esse jovem. Primeiro, que ele não pode perder o direito de sonhar. Então, ele tem que ter o direito de falar, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado ou qualquer outra profissão. Então, ele entra, por exemplo, numa universidade. Aí tem gente que fala, entrar na universidade é garantia de emprego? Não. Assim como não entrar na universidade, você minimiza ainda mais a não possibilidade de emprego. Então veja, uma coisa é preservar o sonho. Eu quero ser advogado, eu quero ser médico, então o acesso ao ensino superior dá a ele a possibilidade de ir atrás daquilo que ele quer para a vida dele. E aí quando você tem na sociedade, por exemplo, oportunidades de emprego, aí são as políticas públicas que já saem, por exemplo, só da aba da educação e a gente entra na aba da economia, da atividade econômica, eu quero dizer, do desenvolvimento do país. E aí você tem menos empregos. Um dado que eu trouxe, Carol, inclusive aqui na CNN também, é que os alunos que estudam na universidade, os alunos que passam, que se formam, né, ou seja, alunos universitários, têm mais de 3 vezes, ou seja, 3 vezes maiores salários do que os alunos que não entraram na universidade. Aí fala assim, mas tem muito aluno que fez a universidade e está desempregado. Então, não adianta a gente misturar as pontas, sabe, Carol? Uma coisa é a questão da educação, outra coisa é a questão de oportunidade de emprego. Por isso que eu falo muito, inclusive com a Thais Heredia, a nossa colega aqui da CNN, como que economia e educação precisam andar de mãos dadas. Porque não adianta você dar todos os instrumentos na educação para essas pessoas e na hora de dar oportunidade, uma pessoa que se formou, por exemplo, como eu acabei de exemplificar, em engenharia, como advogado, como médico, ele precisa recorrer a outras profissões porque ele não consegue nenhum emprego nessas áreas. E aí, qual que é o erro de todo mundo numa visão, vamos chamar assim, míope? Ah, então o problema é que ele fez universidade, então a universidade não serve pra nada. Aí você nivela por baixo, as pessoas vão ganhando cada vez menos, vão tendo renda cada vez menores, e aí você pega e é uma bola de neve, Carol. Essas pessoas têm os seus filhos, que na hora que eles entram na escola, não, precisa ganhar dinheiro. E aí você tem uma evasão escolar, uma desistência escolar muito grande, e nenhuma família se desenvolve. É uma bola de neve, Carol. Essa pergunta que você fez, ela é muito importante, fundamental. Educação e oportunidade de emprego, ou de educação e atividade econômica. Que você fala, economia e educação têm que caminhar juntas, e tanto economia
economia quanto a educação foram muito afetadas por conta da pandemia de Covid-19. Há uma expectativa do governo de uma recuperação da economia em 2022. E para a educação, qual que é a expectativa do governo e o que os especialistas do assunto têm dito sobre 2022? Infelizmente, Carol, o ano de 2022 a gente olha com muita preocupação. A gente teve nas últimas semanas aí algumas questões que envolveram a pasta da educação, estou dizendo no âmbito federal, tanto relativas ao INEP, relativas a CAPES. Daí algumas pessoas vão falar, não, mas isso são questões às vezes universitárias, às vezes administrativas, não atingem o dia a dia. Mas é como se fosse você solta uma bolinha lá em cima, é um efeito dominó. E aí do âmbito federal vai para o âmbito estadual, vai para o âmbito municipal e você atinge de maneira objetiva a educação. Quando a gente olha a economia, a gente vê os números não muito animadores, Carol. Infelizmente, os últimos números que a gente tem visto com inflação, com taxa de juro, o desenvolvimento econômico não muito animadores. Aí, como é que a gente tenta resolver esse problema? Se a gente pegar a China, por exemplo, que hoje é uma economia altamente desenvolvida, o que eles fizeram na década de 70, Carol? Prioridade absoluta para a educação básica. Então, assim, o que a gente tem que olhar para 2022? E aí, quando você perguntou aos especialistas, falei muito com Daniel Castanho, que é CEO de grupo universitário, com Priscila Cruz, com Schneider, outros vários especialistas, e o ponto é, 2022 precisa no Brasil ser o ano da educação, porque a pandemia afetou diretamente a economia, claro, mexeu no bolso de todo mundo, mas de maneira mais longa, ou seja, pensando em médio e longo prazo, a educação foi muito mais atingida, porque a economia, com algumas políticas, inclusive o próprio Auxílio Brasil, programas de transferência de renda, aos poucos você vai minimizando, mas educação, Carol, o problema vai ser sentido daqui 2, 3, 5, 7, 10 anos, em especial, você também que tem filhos, em especial as crianças em fase de alfabetização, Carol, vão sofrer uma questão cognitiva muito séria que vai durar muitos anos, e aí não adianta a gente falar assim, vamos fazer um contraturno nas escolas para recuperar o conteúdo. Educação não faz assim. Educação não é matemática. Perdi 6 meses de conteúdo, então agora eu pego 6 meses e coloco esse conteúdo de volta. Educação não faz isso. Então, ou o Brasil em 2022 entende que educação precisa ser prioridade na prática, ou daqui a uns 6 meses, Carol, eu vou voltar aqui no Item Mais e a gente vai falar dos mesmos problemas. A gente precisa ter coragem e independente do governo, falando de maneira bem direta, se vai ser o presidente Jair Bolsonaro que vai continuar ou os outros candidatos que estão aí se colocando no cenário político, se eles vão ser eleitos, quem o povo escolher, seja 2022 ou os próximos anos, a gente precisa levar a educação a sério e ter coragem para debater educação, principalmente dos mais pobres, para a gente minimizar as desigualdades aqui no Brasil. É o melhor investimento e extremamente necessário, Rodrigo Maia, sem dúvida. Sempre muito bom bater esse papo com você. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, contem sempre comigo. Toda vez que eu venho aqui, recebo muitas mensagens, viu, Carol? Você esteve lá no Item Mais, foi muito legal, eu gostei, então a audiência é sempre muito boa. É um prazer vir aqui sempre. A gente que agradece essa audiência, Maia. Um grande abraço. E assim também nos despedimos de você que esteve conosco nesse episódio do Item Mais. Voltamos na segunda. Bom fim de semana. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Maíra Alfradique. Pauta e produção, Ana Neves. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.